Oi, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre magnetismo terrestre, tá? E o uso da bússola. Bom, primeiro, o que é o magnetismo, né? O magnetismo é uma propriedade que os materiais possuem quando os seus átomos eles têm um determinado alinhamento. E os ímãs possuem esse alinhamento dos seus átomos, tá? E existem pedras chamadas magnetita, que são pedras que possuem essa imantação muito forte, essa propriedade muito forte. Então, a gente separa aqui um ímã. Esse ímã, ele tem dois polos. Pessoal, não é polo positivo e polo negativo. Positivo e negativo faz parte da eletricidade. É polo norte e polo sul. E por convenção, se adotou o seguinte, se falou assim, ó, que existem linhas de campo magnético que saem do polo norte e chegam no polo sul. Então, elas saem do norte e chegam no sul. Por quê, professora? Isso é uma convenção, tá? A gente percebe, assim, que a gente tem um magnetismo muito mais forte nos polos do que no centro desse ímã, certo? Bom, sabemos também que polos voltados com o mesmo nome, aqui, sul e sul, quando aproximados, existe uma repulsão. Norte e norte também, aqui existirá uma repulsão. Agora, quando eu tenho polos com nomes opostos, voltados, aproximados, a gente tem o que a gente chama de atração. Polos com nomes diferentes se atraem. Polos com nomes iguais se repelem, tá? E a pergunta que é feita, e é bem interessante, é a seguinte: todo mundo sabe que a bússola ela se alinha com o planeta Terra da seguinte maneira. Por convenção, o polo norte ele é vermelho, tá? Por convenção, o polo norte é vermelho e o sul é azul. Então, as pessoas perguntam assim, professora, já que o polo norte da bússola a gente sabe que tem que atrair o polo sul, se eu colocar um outro ímã perto, por que esse polo norte ele aponta para o norte da Terra? Pessoal, a imantação, o ímã, ele foi descoberto há muitos anos, 1500, 2000 anos antes de Cristo. Então, os estudos, na verdade, eles foram aprofundados. Nessa época, tu não sabia que a Terra era um grande ímã. E os estudos foram aprofundados por volta de 800, 1000 anos depois de Cristo. Aí os estudos foram realmente aprofundados em cima disso pelos chineses, tá? Bom, então o que acontece? Não se sabia até então que a própria Terra era um ímã. Por que é um ímã? Não se tem certeza da explicação, não se tem a certeza por que a Terra também é um grande ímã, mas se fala que é por causa da movimentação que existe dos materiais que está no centro da Terra, tá? Bom, mas vamos voltar à pergunta. Por que o Polo Norte aponta para o norte, professora? Porque, na verdade, o norte geográfico e o sul geográfico, eles foram convencionados antes da gente saber que a Terra era um grande ímã. Então, lá nas navegações, por exemplo, o norte está apontando para cá. Ah, então essa região é norte. Ok. O sul está apontando para cá, então essa região é sul. Só que é um sul que foi dado o nome geográfico. Aqui o norte, aqui o norte geográfico e aqui o sul geográfico. Esses foram nomes dados pelo homem antes de conhecer o magnetismo terrestre. Aí, se estudando, percebeu o seguinte: bom, aqui eu tenho o norte geográfico, mas se o sul está sendo atraído aqui pelo norte, se o norte da bússola está sendo atraído, é sinal que aqui eu tenho o que a gente chama de sul magnético. E se o sul magnético está sendo atraído aqui pelo sul geográfico, na verdade, então, eu tenho o que a gente chama de norte magnético. Ah, professora, são 4 polos? Claro que não. Eu tenho os polos que foram convencionados pelo homem, né? Norte geográfico e sul geográfico. E depois a gente tem
a descoberta dos polos da Terra. Então, o norte apontará para o sul magnético e o sul magnético está no norte geográfico. Então, as linhas de campo magnético da Terra, elas saem assim, ó. Elas saem do norte e chegam no sul. Saem do norte e chegam no sul. E de novo, aqui nos polos, ó, eu tenho uma concentração maior do campo magnético. Então, guarda isso. O norte da bússola, ele aponta, ele é magnético. Essa agulha, ela é magnética, então ela tem que apontar para o sul magnético. E o sul magnético se encontra no norte geográfico. Já o sul da bússola aponta para o norte. Que norte? O norte magnético. Que está onde? No sul geográfico, ok? Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo.